Apocalipse capítulo 4. Eu quero nesses dias falar muito sobre essas coisas, irmãos. Versículo 1 diz assim: todos encontrou? Ajuda o seu irmão a achar, irmão. Dá uma olhadinha para o lado, você encontrou? É facinho. É o último livro da Bíblia. Se sua Bíblia tiver harpa, está entre a harpa e o livro de Judas. Fácil. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, eu li, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvia falar comigo, disse: sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. E mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Amém. E amém. Irmãos, olhe para mim, por favor. Eu queria pedir que você tentasse te levantar. Só o necessário. Só a urgência, tá bom? Eu quero falar sobre algo que o Espírito Santo está movendo no nosso coração nesses dias. Ele está direcionando a nossa casa, a nossa igreja, essa música. E dia após dia nós estamos sendo cobrados espiritualmente falando. Dia que eu passo semanas sem dormir à madrugada, eu preciso estar orando. E lá em casa a gente está revezando e parece que tem semanas que Deus decide falar muito com a pastora. E uma dessas semanas, quando o Senhor falou diretamente com ela, o Senhor deu uma ordem para a gente. E ela acordou e ela chorou bastante e falou comigo sobre o que ela ouviu diretamente do Senhor. Por isso a importância da gente estar alinhado no mesmo propósito. A família precisa estar alinhada. A gente precisa falar as mesmas coisas. E lá em casa a gente se cobra, e ela me cobra muito, a gente está falando sempre as mesmas coisas. A gente precisa estar alinhado no mesmo propósito. Não há nada mais difícil do que andarmos os dois, cada um com o seu propósito. Eu costumo falar que biblicamente não vai conseguir andar. Dias menos dias esse reino será dividido. Por isso a importância de a gente andar no mesmo propósito. Porque o Senhor ele vai alinhando, vai ministrando, e as ministrações vão encaixando uma dentro da outra. Deus não vai falar para mim para um lado e falar para a minha esposa ir para o outro lado. Deus não vai falar para ele e ela ir para um lado e lançar os filhos para o outro lado. Não. Todas as vezes que é Deus, irmãos. Um dos maiores sinais de que é Deus quem está falando dentro do seu lar é o direcionamento que ele vai dar a alguém e vai dar a confirmação do mesmo direcionamento ao cônjuge ou a mesma pessoa que está dentro do mesmo lar. Por isso que nós estamos trilhando para esses dias de alinhamento. Não dá para a gente andarmos com cabeças divididas. Não dá para a gente andar cada um com um lado. Nós precisamos, como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, como corpo de Cristo, nós precisamos estar direcionados para o mesmo lugar. Eu estou vendo nesses dias, irmãos, nós como corpo do Senhor, nós como corpo de Cristo, membros do corpo, onde Ele é o cabeça. Eu costumo sempre fazer uma pergunta, irmãos, que um dos grandes pregadores sempre fazem: se Cristo é o cabeça, nós é o corpo, pode ir no corpo ir para um lado, cabeça e para o
Pode a cabeça estar direcionando um lado, mas o corpo está indo para o outro lado. Ou nós chegaremos como igreja desse jeito, ó, Jesus direcionando o nosso corpo, olhando para o propósito. Mas o alvo é a cabeça, é Cristo, o direcionamento é Ele. Por isso que a importância da gente andar nos mesmos passos. Por isso que a importância da gente trilhar os mesmos propósitos. Por isso que a importância da gente orar as mesmas coisas. Por isso que a importância da gente ter o mesmo nível de dedicação. Não dá só para um se gastar na oração. Não dá só para um se gastar nas madrugadas. Tem que caminhar junto, irmãos. Igreja do Senhor, nós como propósito, nós precisamos caminhar junto. Nós precisamos andar junto. Nós precisamos trilhar junto. Nós precisamos caminhar no mesmo propósito. Tem hora que nós precisamos sair da nossa vontade, cair a nossa ficha, cair em si, e dizer assim: meu Deus, parece que o meu propósito não é o mesmo propósito do corpo de Cristo, que é a igreja que eu estou. Parece que o mesmo propósito meu não é o propósito da minha esposa. Alguém precisa ceder para alinhar isso, irmãos. Alguém precisa colocar um ponto final, ceder, parar e começar a trilhar novamente. Pastor, mas lá em casa é muito difícil porque um é turrão, o outro é mais cabeça dura. Como é que eu faço, irmãos? Eu sempre falo nesses 8 anos: o mais espiritual vai ceder. Mas a gente entra numa guerra de braço, irmãos, numa guerra de porra, num cabo de guerra, irmãos, a gente não sabe. Um fica emburrado, o outro fica pior ainda. Um tenta nada, o outro vai resmungando com insistência e resistência para o lado mais difícil, irmãos. Eu quero dizer, quem vai ceder? E nós, nesse mesmo sentimento, estamos orando, ou na maioria das vezes ligando: pastor, ora por mim, que eu estou passando isso, eu não sei como fazer. Eu quero dizer que o seu caso não é oração, o seu caso é posicionamento, o seu caso é ceder. Alguém precisa ceder, irmãos. O mais espiritual sempre vai ceder. Todo propósito de briga, intriga, problemas dentro de casa é porque alguém decide não ceder. Um fala alto, o outro quer falar mais alto ainda, aí os dois falam, os dois gritam, e ninguém escuta, só quem escuta são os vizinhos. Não chega no propósito, não chega no acordo. Filhos que trilham um propósito longe da vontade dos pais perdem toda a promessa, longevidade de vida, porque parte da promessa dos nossos anos de vida são na honra pai e mãe. O propósito do corpo é esse. Não adianta chegar na igreja, abraçar o pastor, lá na sua casa maltrata o seu pai, maltrata a sua mãe, dá má resposta. Irmãos, o reino espiritual está entendendo todas essas coisas. Promessas, longevidade de vida, honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolongam. Propósito do corpo. Homens que decidiram imitar a Cristo, honrar o seu pai. O meu propósito aqui não é fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. Nada do que ele fez sem antes foi consultar o Pai. Nada do que ele fez envergonhou o Pai, desonrou o Pai e a mãe e tudo mais. Eu uso mãe aqui numa figura da paternidade, mas eu falo da figura de Isaías. Porque Deus também ele se apresenta como essa parte. Por isso que Isaías diz que pode uma mãe se esquecer de um filho, do seu filho, mas todavia o Senhor não se esquecerá. Então nós precisamos entrar nesse mesmo propósito, andar na mesma visão, enxergar as mesmas coisas. Eu não quero, e eu tenho falado nesses anos, nós não vamos ter uma igreja aqui, irmãos, pelo menos aqui, uma igreja de pessoas que fazem, que vivem uma vida de qualquer maneira lá, irmãos, e chegam aqui com as mãos lá em cima, irmãos. Pelo menos, se permanecer vai mudar, se não mudar, não vai conseguir permanecer, não consegue dar junto. Não consegue andar no mesmo propósito, porque aqui
é diariamente a renúncia, o amor a Deus sobre todas as coisas, a honra, Pai, Mãe, andar no mesmo propósito. Andar no mesmo propósito. Só assim ouviremos ao Senhor. Mês passado eu passei 2, 3 semanas sem dormir. Agora, por esses dias, o Senhor começou a despertar a pastora. E Deus liberou uma palavra sobre ela. Ele falou que a gente precisa entrar no nível mais alto, né? Mais alto, né? A gente precisa alcançar um nível mais alto. O texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 4, é exatamente isso que eu vou falar hoje, irmãos. Se nós não conseguirmos entender essas coisas, a gente nunca vai conseguir chegar no nível espiritual ao qual nós realmente estamos buscando. Ou nós seremos essa falsa igreja que o mundo aguarda, ou nós seremos a falsa igreja que não será arrebatada, ou nós seremos uma falsa igreja divorciada do noivo, porque o noivo não casa com qualquer igreja. O livro de Apocalipse é um livro da revelação, fala dos últimos dias, fala de coisas profundas. Quem aqui não ama o livro de Apocalipse, irmãos? Todos nós. João, no livro de Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 2, ele vê Jesus. Jesus se revela a ele. Alfa e Ômega, princípio e o fim, fala 7 igrejas da Ásia Antiga. Ele vê o Senhor. E diferente do apóstolo Paulo, quando Jesus se revelou a João, a primeira coisa que o Senhor falou a João: não faça como fez o apóstolo Paulo. Eu estou parafraseando o texto. Eu levei ele até o 3º céu, e ele desceu de lá dizendo que ninguém era digno de olhar. Ele desceu de lá dizendo que as coisas eram inefáveis, eram coisas profundas que não era digno nem de ser falado aos homens. Então, ao ver todas essas coisas, escreve nesse livro. Porque o que eu vou te mostrar, eu quero que a minha igreja. Eu não estou aqui, irmãos, contestando e diminuindo o apóstolo Paulo. Não, muito pelo contrário, é o maior apóstolo, irmãos, de toda a nossa era. Mas ele em si mesmo decidiu não escrever. Ele começa o texto assim: eu conheço o homem. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei. Mas ele foi até o 3º céu. E ele viu coisas que não é lícito falar aos homens. Deus revelou para ele no 3º céu coisas grandiosas, mas ele decidiu não falar. Mas quando Deus decidiu levar João, a primeira coisa que Jesus falou: João, escreve isso. Então, no capítulo 1 e capítulo 2, ele vê Jesus. Capítulo 4, irmãos, aí ele vê uma coisa fora do normal. Porque o capítulo 4 começa assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava no céu, irmãos, uma o quê? Uma porta. Ele viu uma porta no céu, irmãos. Um homem também no Antigo Testamento viu essa porta, mas ele viu apenas do lado de fora. A Bíblia diz que foi colocada uma escada no céu. Exatamente nessa porta os anjos subiram e desciam, subiram e desciam, subiram e desciam, subiram e desciam, subiram e desciam. Mas Jacó só viu ela do lado de fora. Mas Deus falou para João: escreve todas essas coisas. Ele disse assim: depois dessas coisas eu olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. A gente lê o livro do Apocalipse e a gente não consegue ter a dimensão daquilo que Deus está falando. Embora ele não esteja em ordem cronológica, a Bíblia não esteja em ordem cronológica, a gente não consegue ter a dimensão daquilo que Deus está falando.
E tudo que nós olhamos e gera em nós um medo, na maioria das vezes não é nem o temor, mas é o medo. Por quê? Porque nós vemos a manifestação do anticristo. Jesus mostrou a manifestação do anticristo. Então olha a visão de João. João está tendo uma visão do anticristo entrando, reinando por 3 anos e meio, mas 3 anos e meio, entrando no período dos 7 anos de tribulação. João está tendo a visão, irmãos, do Armagedon. A guerra é uma das guerras mais sangrentas já nos últimos tempos. João está tendo a visão, irmãos, dos 2 homens sendo loucos em praça pública. Na metade do primeiro ano, ele está tendo a visão. Na metade do primeiro ano, esses 2 homens sendo loucos em praça pública. Ele está tendo a visão do anticristo, querendo se assentar no trono de Deus, querer ser Deus, querer ser adorado como Deus. Olha a visão que ele está tendo. Ele está tendo a visão do cavaleiro branco, do falso cavaleiro branco, irmãos, que vem com o arco no capítulo 6, que vem para destruir. Ele está tendo a visão, irmãos, do dragão. Ele está tendo a visão, as piores visões que ele está tendo no livro do Apocalipse. Ele está tendo visões horríveis, que geram medo, temor, tremor, e vai gerando tudo ao mesmo tempo. E eu lembro no livro do Apocalipse que eu disse: meu Deus, mas o Senhor só mostrou coisa ruim para João. O Espírito Santo falou para mim: você não leu a Bíblia direito. Eu falei: o Senhor só mostrou coisas ruins, a guerra do Armagedon, o povo vai ser morto, o sangue dará no freio dos cavalos, a sexta taça vai cair no rio Eufrates, dando passagem por Oriente. A guerra vai ser ali, irmãos. 350 estádios de sangue será derramado. Eu falei: o Senhor só mostrou coisa ruim. O Espírito Santo disse: você não leu a Bíblia direito. Aí eu comecei logo o Apocalipse de novo. Aí saltou o Apocalipse capítulo 4. Por quê? Porque se a gente tiver a maturidade de enxergar coisas ou passar por coisas difíceis, o Senhor vai elevar o nosso nível a ver coisas muito mais profundas do que imaginamos. Muito mais profundas. Por isso que o maior problema das pessoas é que elas não conseguem passar de níveis. O maior problema seu é que você não consegue superar o que você passou e você não consegue partir para a próxima fase. Por isso que a sua vida espiritual, conjugal, financeira, material, seja qual for ela, a sua vida parece uma vida em cima de uma esteira. Você patina e não sai do lugar. Você não consegue superar as coisas. A tua mente ela é cauterizada nas coisas ruins, são coisas ruins. Como eu também pensei: Senhor, o Senhor só dá visão ruim. O Senhor só mostrou o que é ruim. O Senhor só fez o que era ruim. O Senhor só mostrou coisas difíceis. E eu quero dizer para você que até aquilo que Deus faz que para nós é ruim, para Ele é excelente e é muito bom. Porque eu estou enxergando agora, mas Deus está muito além, irmãos. Então, coisas que Deus permitiu hoje, que estou passando, que você está passando, talvez hoje soa como ruim, mas eu quero dizer para você: será a melhor coisa que você está passando, irmãos. Será a melhor, irmãos. Guarde isso, irmãos. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: faz as pazes com as suas lutas, porque elas te levarão em lugares, irmãos, que nada mais te levará. Nada mais te levará a não ser as suas lutas, as suas provas, as suas adversidades, as suas dificuldades. Está na hora de ceder para isso, irmãos. Está na hora de passar de nível, está na hora de entrar numa nova fase. Chega o mesmo problema. Você conversa com uma pessoa, é sempre o mesmo problema, a mesma luta, a mesma dificuldade, o mesmo problema, a mesma luta, a mesma dificuldade. Irmãos, está na hora de vencer isso. Até as nossas lutas têm que ser lutas novas. Até os nossos problemas precisam ser problemas novos, para que a gente alcance níveis novos, prosperidade nova, coisas em Deus nova. E tudo depende do nosso ponto de vista, a forma como que nós enxerga. Talvez o meu ponto de vista foi: meu Deus, o Senhor só mostrou coisa ruim para João. Vamos ter uma chorada aí de baixo, só problema. E como se não bastasse, ele ter sido abandonado na ilha de Pátmos porque viveu uma solidão.
Você não leu a Bíblia direito. Eu falei, o senhor deixou ele sozinho na ilha de Patmos. O senhor não leu a Bíblia direito. Eu falei, quem estava com João na ilha de Patmos? Os apóstolos, Tiago, o apóstolo Paulo. Quem estava com João na ilha de Patmos? Quem estava com ele? Eu perguntei isso para o Espírito Santo, irmãos. Eu li, irmãos, eu falei, meu Deus, eu li de novo, João. Mas eu nem lembro. Aí saltou o santo. E quem é que estava falando com ele, né? Quem é que estava falando com João na ilha de Patmos? Eu disse, o Senhor. Como você disse que ele está sozinho? Eu falei, meu Deus, me perdoe. Porque eu achando que ele estava abandonado sozinho na ilha de Patmos. Mas todo o nível de revelação vem exatamente ali, irmãos. Não foi o nível de abandono, foi, espiritualmente dizendo, foi um nível de separação. Deus parece que separou ele para falar, e é isso que Deus está fazendo com a gente nesses dias. Deus está separando a gente para um canto, irmãos. Deus está deixando a gente ficar um pouquinho isolado, um pouquinho sozinho. Ele está falando assim, mas fulano não fala comigo, fulano não manda mensagem. Até as pessoas que eram meus amigos já não falam constante comigo. Eu quero dizer para você, Deus está te isolando para falar com você. Deus está levando você para um lugar, talvez aquele lugar que você está, eu quero chamar de ilha de Patmos. Não é um lugar de solidão, é um lugar de ouvir Deus, irmãos. Talvez, se você não for espiritual, você vai morrer, perder salvação, abandonar a fé, se frustrar e tudo mais, se você não entender que não é um abandono. Faz parte do propósito de Deus, faz parte da forma como que Deus está trabalhando, e Deus está fazendo para o nosso melhor. Deus está fazendo para o nosso melhor. Pastor, me dá um exemplo mais simples. Se a porta que se fechou é para o seu bem. As pessoas que se afastaram, olha o que você mais precisou. Está dentro do trabalhar de Deus. Pastor, tudo isso que eu estou passando agora, irmãos, está tudo sob o controle de Deus. Está só fora do seu controle. E continuará fora do seu controle, porque o seu controle, você não tem controle de nada, nem das suas emoções. Deveria ter. Mas o Senhor estava com ele na ilha de Patmos. Quem estava com ele? Quem estava com ele? O Senhor está com você, Jesus. Se você entender nessa noite, se a gente conseguir entender. Eu falei, mas o Senhor me mostra que o Senhor gostou de bom. O Senhor falou, leu o capítulo 4. Aí o capítulo 4 começa assim, abre sua Bíblia comigo, irmãos, vamos lá. Abre sua Bíblia comigo. Agora nós vamos ver. Talvez não é Deus que nos está mostrando, a gente não está tendo a sensibilidade espiritual de enxergar o que Deus está fazendo. A gente está tão carnal nesses dias, a gente está tão cheio de internet, tão cheio de TikTok, tão cheio de Instagram, que a gente não consegue ter a sensibilidade, irmãos, de parar para ouvir. Mas eu quero declarar nessa noite, irmãos, está tudo sob o controle de Deus. Está tudo sob o que Ele é a sua vontade soberana. Apocalipse capítulo 4 diz assim, olha isso. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Então João viu uma porta aberta. Ele não viu uma porta fechada. E como se não bastasse, irmãos, a primeira voz era como de trombeta. Ouviram a falar comigo, João está falando, me disse. Olha o que a voz diz a ele. Está vendo essa porta aberta? Sim, Senhor, eu estou vendo. Não só daqui. Eu vou te mostrar muitas coisas. Versículo 2. E logo fui, porque para entrar nesse lugar
Quando você entra numa casa, a primeira coisa que você bate o olho assim é alguma coisa que é muito chamativo. Você não sai fixando os olhos em qualquer coisa. E não foi diferente com João, porque a primeira coisa que os olhos dele fixou, olha, e logo fui arrebatado do Espírito, e eis um. Aí quando ele passa a porta, ele vê o trono. Quando ele passou a porta, ele viu o trono, que estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O Espírito Santo falou assim: será que essa visão que eu dei para João é ruim? Eu disse: não, Senhor, que é isso? Porque eu havia acabado de falar para o Senhor só deu visão ruim para o homem. Mas agora ele viu uma porta. Diferente de Jacó, ele acessou o lado de dentro. Eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja do Senhor. Se a gente suportar ver o que a gente está vendo nesses dias, se a gente conseguir ver o que a gente está vendo nesses dias e não se perder, não se desviar, não sair do propósito, não. A gente vai ver essa porta aberta também, irmãos. Olha aqui, pai. Pode? A gente vai ver essa porta também, não apenas essa porta, irmãos. Porque eu não quero ver só a porta, eu disse isso ao Senhor, eu não quero ver só a porta. Eu quero contemplar, eu quero ver o que está depois dessa porta, irmãos. A Bíblia diz que João viu um trono que estava posto, e não só o trono, que estava sentado. Por isso a importância desses dias a gente colocar a nossa mentalidade nas coisas de Deus e enxergar aquilo que Deus está nos mostrando. Enquanto os seus olhos querem ver apenas o que você quer que eles vejam, nós nunca veremos essa porta do céu, irmãos. Tudo que os nossos olhos querem ver é rios, é não sei o que, são as coisas daqui de baixo. Mas eu quero dizer para você, Deus está nos separando desse tempo, está nos levando para um lugar, para que a gente possa enxergar a porta que está aberta lá em cima. O que será depois dessa porta, irmãos? Agora é uma escolha também, irmãos, isso. É uma escolha sua. Você escolhe. Qual foi a oração de João murmurando por aquilo que Deus estava fazendo? Me mostre. O homem foi tão crente ao ponto de passar por todas essas coisas, ele disse assim: meu Deus, morreu velho na ilha de Pátimo. É, de velhice. Como é que João morreu? Hã? Como é que João morreu? Os nossos olhos precisam estar em Deus, irmãos. O nosso coração precisa estar em Deus. A decisão de ser uma igreja diferente é nossa. A decisão de ser pessoas diferentes é nossa. A decisão de ser homens e mulheres de Deus é nossa. A decisão de ser cheio do Espírito Santo é nossa. A decisão de ter uma família que glorifica a Deus é nossa. A decisão, irmãos, de amar os filhos da forma que glorifica a Deus é nossa. É nossa. Aí ele diz assim, versículo 3. Olha a visão que ele está tendo, olha o que Deus está mostrando para ele. Eu quero profetizar isso aqui hoje, irmãos. Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para enxergar coisas espirituais, irmãos. Há uma promessa sobre nós, sobre sonhos, visões, revelações. Há uma palavra profética sobre nós. O Senhor vai abrir os nossos olhos nesses dias. O Senhor vai abrir os nossos olhos. Olha o que ele vê. Versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe. Olha a visão dele, irmãos. Que coisa linda.
indicando níveis de santidade, irmãos. E tinham sobre as suas cabeças, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos. Olha o que ele está enxergando agora. Olha a visão dele. Por isso eu estou abrindo os seus olhos espirituais hoje. Enquanto os seus olhos estão fixados no seu problema, enquanto os seus olhos estão fixados no seu passado, enquanto os seus olhos estão fixados no que você já viveu no sofrimento, enquanto os seus olhos estão fixados naquilo que destruiu muitas coisas ao seu redor, você nunca vai conseguir virar a glória de Deus. João não chegou na ilha de Pátmos e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha o que eu já passei, mas olha o que eu já vivi, olha o céu. Não. Deixando as coisas que para trás ficam. Ele só enxergou as coisas lá de cima, irmãos, porque o coração dele abriu mão de tudo aquilo que ele viveu. Filhinhos, as nossas atitudes, às vezes, parece que nós somos do maligno. O nosso estilo de vida, a forma com que vivemos, a forma com que estamos vivendo, parece que nós não somos de Deus. Mas deixa eu abrir o seu coração. Deixa aqui em Apocalipse capítulo 4, abre em 1 João. Depois eu volto aqui para mostrar a revelação. 1 João, me ajuda aí. Nós não somos do maligno. Nós não somos do maligno. 1 João. Capítulo 4. Olha, Apocalipse 4, 1 João 4. Olha o que o texto diz. 1 João capítulo 4. E quem é que define isso, irmãos? O mundo? Não. As pessoas, elas também não têm autoridade para definir essas coisas. Mas se a gente souber de quem a gente é, isso faz com que o nosso coração se posicione. Porque talvez o seu nível de identidade ou falta dela, não sabe de onde veio, para onde vai, para onde está indo, o que está fazendo. Eu quero dizer para você, irmãos. Igreja do Senhor, por mais que todos pecaram distintos estavam da glória de Deus, nós não somos do pecado. Nós não somos do maligno. Nós não somos das trevas. Nós não somos, irmãos, da perdição. Nós não somos dos espíritos malignos. Nós não somos, irmãos. Nós não somos. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, 1, 2, 3, não tem igreja? Sois de Deus. Sois de quem? De Deus. De quem, igreja? De Deus. Então você é de Deus, irmãos. Nós somos de Deus. Será que é difícil os nossos olhos espirituais entender que nós somos de Deus, irmãos? Que nós não somos do maligno, que nós não somos da avareza, que nós não somos da carne, que nós não somos do maligno, irmãos. Nós somos de Deus, irmãos. Você é de Deus. Você é de Deus. Todas as vezes que faltar a identidade, lê esse texto. Você é de Deus. Vocês são de Deus. E já tendes vencido. Por quê? Quem que é maior? Quem que é maior? Maior é o que está em do que o que está no. E por que eles estão vencendo você nesses dias? Por que o mundo está fazendo isso? Por que os espíritos estão colocando depressão, angústia, colocando ansiedade, colocando todas
Irmãos, é o mesmo homem que está na ilha de Patmos. É o mesmo homem que daqui a pouco vai ser colocado num caldeirão de óleo quente, ó, fervendo, de azeite fervendo. Vão colocar ele lá dentro, amarrado numa corda, para ser morto. João foi colocado num tacho de azeite quente, ó, vivo. Está achando que matou ele? Vão matar ele, pelo menos ele desce, vai ser frito ali, porque é assim a cultura da morte. O cidadão entrava vivo, saía frito, morto. Vamos colocar ele morto? Pelo menos ele sai frito. Não, vamos seguir a mesma cultura. Ele não é diferente de ninguém, vamos colocar ele vivo. Pois pegaram esse homem, desceram o alimento do tacho de óleo. Todo mundo olhando e festejando em volta, porque era uma cultura deles fazer isso. E aí, vamos subir o homem frito? Vamos subir o homem frito. Eles vão subir o homem. Parece que eu vejo uma pessoa. O óleo estava pelando, o tacho estava pelando. O óleo estava fervendo. Irmãos, foi como um banho de piscina aquecida para ele. Foi como um banho de água fresca, irmãos, porque maior é o que estava nele do que o que estava nele. Aí ele disse assim, mas como pode, irmãos? É para ele que Deus está falando, homens que suportam. Deus só pode mostrar coisas grandes para você se você suportar, irmãos. Se você não desistir, se você abandonar, se você retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer em você. Aquele que coloca a mão arada no dedinho de volta atrás. Eu quero trazer um despertamento para você. Você que colocou a mão arada, você não pode mais voltar atrás, irmãos. Tem que ir até o fim agora. Tem que ir até o fim. Mas olha aí, você diz assim, filhinhos, só é de Deus. Mas olha a convicção dele no versículo 6. Tinha uma convicção. Ele não tinha aquele negócio assim, será que nós somos de Deus? Não. Ele disse assim, não, é uma afirmação, irmão. Somos. Olha o conceito dele, somos de Deus, somos de Deus. Descanso, confiança, descanso em Deus. Mas ele sobreviveu sobre tudo isso. Apocalipse capítulo 4 para me encerrar, volta lá. Vamos lá para a última revelação. Eu vou encerrar. Apocalipse capítulo 4. Ele viu os 24 anciãos, ele viu os tronos, 24 tronos. Ele vê as 7 lâmpadas, que são 7 espíritos. Mas eu quero ler toda a visão que ele tem. Apocalipse 4, bora ver. Versículo 6 a seguir diz assim: e havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, diante ou na frente e por trás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro ou ao boi. Você que estava nas aulas da escola dominical, quando eu falei sobre a Arca da Aliança, sobre o querubim, ora a face era de boi, ora a face era de homem, ora a face era de águia, exatamente aqui, mas vamos lá. E o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, o terceiro animal semelhante ao rosto como de homem, e o quarto animal semelhante a uma águia que voava. E os 4
tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, e nem. Mas eles diziam o quê? O quê? O quê, igreja? Diziam o quê? Volta do trono, eles estavam? Ao volta do trono, eles estavam? Santo é o Senhor. Mas eles estão lá, olha lá, volta do trono. O Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quantos animais davam glória e honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sobre e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante. Então os 24 que estavam adorando. Eu costumo dar uma forçadinha nesse versículo sempre, para falar de uma exegese. Irmãos, eu estou usando uma exegese agora, tá? Você não achar que eu estou forçando aqui. Eu sempre falo dos 24 anciãos. Normalmente já está mais avançado lá. Os anciãos. Mas eles estavam se afastando. Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam se entregando a Deus. E eles declaravam a santidade de Deus. Eles declaravam a santidade. Eles diziam no versículo 11: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pela vontade do Senhor foram criadas todas as coisas. Pela vontade do Senhor acontecem todas as coisas. Pela vontade do Senhor Ele permite todas as coisas. Pela vontade dEle Ele permite todas as coisas. Sim ou não, igreja? Sim. Então hoje nós vamos sair daqui hoje deixando todo o questionamento. Hoje nós vamos sair daqui um crente mais maduro, irmãos. Hoje nós vamos sair daqui tirando os olhos das coisas de baixo, fixando os olhos nas coisas de cima. Hoje nós vamos sair daqui, irmãos, querendo enxergar não aquilo que é material, mas aquilo que é espiritual. Hoje nós vamos sair daqui desligando os nossos olhos da terra, irmãos, para que o Senhor possa nos mostrar uma porta no céu, as coisas que estão no céu. Nós estamos buscando por essas coisas, irmãos. As coisas celestes. Não dá para ser um crente comum, um crente. Se é crente só, o que você já viu de experiência? Eu nada. Não, irmãos. Não. Você busca Deus? Busca. Me conta uma experiência. Eu nunca tive uma experiência. Como não? Eu quero profetizar hoje, irmãos. E esse é o melhor culto, o culto mais propício para isso. Eu estou profetizando, irmãos, que nós teremos experiências profundas com o Senhor. Eu estou profetizando que você vai ter experiência. A tua decisão hoje trará experiências, irmãos. Você vai começar a ver o que você nunca viu, sentir o que você nunca sentiu, falar o que você nunca falou, ver o que você nunca viu. A glória do Senhor será revelada, irmãos, para nós. Pastor, eu sou crente há 20 anos. Nossa, me conta uma experiência. Pastor, nunca vi uma experiência. Serão dias de experiência, sabe? Serão dias de experiência. Vamos lá para encerrar. Versículo, capítulo 5. Ele é Salmo 4, 5. E vi a destra que
de abrir o livro e desatar os seus selos. Ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e olhar para ele. Aí João, versículo 4. E eu chorava, porque ninguém fora digno, ninguém fora achado digno de irmãos, não tinha ninguém digno, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não tinha ninguém digno. Ele olhou para todos os lados, não tem ninguém digno, ninguém era digno. Os homens que morreram no passado não eram dignos. Eu não sou digno, você não é digno, ninguém era digno, nós não somos dignos. Não, pastor, mas eu sou um homem de Deus, você não é digno. João não era digno, e eu chorando muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro para ler, nem para olhar para ele. E eis, olha isso, meu Deus do céu. E eis, e disse-lhe um dos anciãos: não chore, irmão. Olha, irmãos, olha o que ele está vendo. Olha a visão, ele está dentro das coisas celestes. Ele já viu o trono, ele já viu os últimos anciãos, ele já viu os seres, ele já viu os 4 seres, ele já viu tudo, irmãos. Só que agora ele encontrou o livro. E quando ele encontra o livro, ele encontra um anjo forte. Só que o anjo diz que ninguém é digno de abrir. Aí ele começa a chorar. Porque ele diz: eu passei por tudo isso, já vivi tudo isso. Ninguém vai abrir isso aqui. Porque ele viu o trono, ele viu que estava sentado no trono, ele viu as coisas gloriosas, mas ele queria ver mais, irmãos. Ele viu coisas profundas, mas ele queria ver. Ele viu coisas tremendas lá em cima, mas ele queria ver. O maior perigo é quando a gente já não quer ver mais. As coisas espirituais é quanto mais a gente vê, mais a gente quer ver. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer buscar. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Quanto mais a gente jejua, mais a gente quer jejuar. Da mesma forma, ela tem o seu lado negativo. Quanto menos você ora, menos você quer orar. Quanto menos você busca, menos você quer buscar. Quanto menos experiências você tem, menos você quer ter. Quanto menos você vê daquilo que é espiritual, menos você quer ver. Mas ele está vendo. Versículo 5: e me disse os anciãos: não chores. Aí o ancião apresenta. Aí o ancião apresenta para ele. Não tinha ninguém digno, irmãos. Até o momento. Olha o que o ancião vai falar para ele. Volta lá, versículo 2, versículo 2. Versículo 1, versículo 1, versículo 1. Vamos ler novamente para a gente encerrar. 5:1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno, quem é digno, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia ou podia abrir o livro e olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém se achava digno de abrir o livro. E disse-lhe um dos anciãos: João, não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Não tinha ninguém até o presente momento, irmãos. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, irmãos, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí traz o que
nesse tempo. Não tinha ninguém digno no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não tinha ninguém. Mas alguém lá olhou e disse assim: não, mas aqui tem alguém digno, né? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele não perdeu, ele venceu para abrir o livro e desatar. Ninguém podia. O leão da tribo de Judá podia, irmãos. Ninguém conseguia, mas o leão da tribo de Judá conseguia. Eu quero profetizar essa noite aqui, irmãos. Aquilo que ninguém conseguiu até hoje, o leão da tribo de Judá consegue. Aquilo que ninguém conseguiu, irmãos. Eis aí o leão da tribo de Judá. Pastor, mas é complicado, irmãos. Eis aí o leão da tribo que é digno. Ele é o quê? Deixa eu dizer para você. Vem um tempo novo para nós, irmãos.